Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma terça-feira, sempre às 20 horas, com o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, sempre na companhia agradabilíssima de Ana Maria Chiarelli de Miranda, a filha do professor Hermínio, onde vamos conversar sobre a obra, mas também sobre a vida do professor Hermínio, este grande escritor, pesquisador, que nos deixou um tesouro para o movimento espírita brasileiro, que são seus livros, a sua obra maravilhosa. Não é? Antes de falar com Ana, eu vou levar o pensamento a Deus. Então, nesse momento, agradecidos por mais um programa, por mais uma noite de revelações, de informações maravilhosas para o nosso público, para aqueles que admiram e que amam a obra do professor Hermínio, e que possa Ana Maria e este entrevistador ter assistência do plano maior para realizar um trabalho digno da altura deste grande espírito, este grande espírita. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Minha querida Ana Maria Miranda, semana passada, em pleno carnaval, o nosso programa veio ao ar, não é? E teve uma repercussão maravilhosa, tão boa, não é? E as pessoas querendo até uma pesquisa colaborativa. Eu quero mandar um abraço para a nossa amiga Karina Mulatinho, oradora espírita aqui do Recife, que passou até uns documentos que Ana precisava, né? Karina, um beijo, viu? Olha aí, você aqui no nosso programa. Mas, Ana Maria, boa noite. Como é que vai você? Tudo bom? Graças a Deus, Bruno, muito obrigada. Estou sim, estou bem, graças a Deus. Não com os meus 20 anos, mas com quase 80, mas estou ótima, graças a Deus. E muita preocupação aqui no Rio com as trovoadas de ontem, mas tudo passou. Agora está tudo em silêncio, sol brilhando. Essa semana aqui em Recife também raios e trovões, viu? Nossa, Não foi fácil. Mas, Ana Maria, a gente vai falar sobre a obra e a vida do professor Hermínio, porque a vida do professor Hermínio, não é? A espiritualidade não está presente somente nos livros. A vida do professor Hermínio é impressionante. Mas, Ana, é, afinal de contas, quem vai narrar aqui, né? Quem vai falar do papai é a filha. E só um momentinho, Ana, que eu soube, eu não vou poder deixar, não é, uma oportunidade dessa. Não vou perguntar a você se você pudesse, por mó da misericórdia divina, contar para esse seu amigo, para os nossos amigos, Ana, você podia contar um pouquinho da amizade que você privou com uma pessoa muito especial, que foi o grande poetinha. Ana Maria Miranda foi amiga do poeta Vinícius de Moraes. Como é que foi isso, Ana Maria? Bruna, dessas coisas que Deus faz a gente acontecer na vida da gente, né? Eu estava na faculdade no penúltimo ano e eu queria, porque queria trabalhar. E papai, não, você vai terminar o curso e tal. Aí uma amiga chegou para mim e disse assim, Ana, escuta, ela era muito amiga do Vinícius, essa minha colega. Disse, Ana, você não podia fazer um favor? Qual? O Vinícius está precisando de uma pessoa que bata as crônicas para ele, o jornal, todo dia, e assim, né, tem uma cultura, você fala inglês, ele também fala, ele foi cônsul do Brasil, nos Estados Unidos, em Los Angeles. Eu falei, bom, pelo amor de Deus, no Vinícius, por favor. Aí eu falei com o papai disse, claro, minha filha, mas como é que vai ser? Eu disse, pai, é na casa dele, tá? Ele mora na Lopes Quintas, ali na Gávea, é ele, a esposa, a empregada e eu. Aí ele falou, o papai falou assim, tá bom, tá ótimo, não tem problema. Eu só não queria que você trabalhasse, você tem que estudar. Eu falei, pode deixar. Bom, aí a minha amiga falou assim,
mas como é que a gente vai combinar? Eu disse, ué, eu vou até a casa dele, você vai comigo? Ele disse, não, ele vai até a minha casa. Eu falei, ele vai até a sua casa? Vai. Ele vai. Eu falei, mas tá, combinamos o dia. Aí eu estava lá com ela, sentada na sala de visita dela, toca a campainha. Eu confesso a você que eu fiquei gelada. Era ele, que estava chegando. Mas ele é encantador, ele era encantador, uma delicadeza, uma finura, um amor que ele irradiava assim, para as pessoas. Né? De início, ele chegou, Aninha. Aí eu falei, ô Vinícius, que honra para mim conhecer você e tal. Aí começamos a conversar. Ele disse assim: ó, você está contratada. Eu não tinha falado nada. Aí eu falei, Vinícius, eu não sei se eu vou dar conta do recado. Ele disse: vai. Tá bom. Ficou resolvido isso. Foi um encontro não muito breve, não. Demorou bem 1 hora. E aí ele foi embora, eu também fui e passei a ir até a casa dele todos os dias. Chegava lá meio-dia, porque era a hora que ele acordava, meio-dia, porque ele tinha um show na boate até de madrugada e ele dormia até mais ou menos meio-dia. Aí eu chegava, ele me dava a crônica, aliás, eu chegava e começava a ver as correspondências dele, né, correspondência, e ele escrevia uma crônica todos os dias para o jornal. Todo dia tinha que ter uma crônica. Ia uma pessoa do jornal lá pegar a crônica e eu tinha que bater e entregar. Pois bem, ele levantava, escrevia a crônica, me dava, e aí eu começava a bater a máquina, responder as cartas dele que chegavam para ele e tal. E aí, às vezes, ele tinha visitas, né? Tocava a campainha, era o Antônio Carlos Jobim, Ana ficou sem som. Chico Ele Buarque de tinha Holanda. visitas. Repita, ele tinha visitas. Tinha visitas, chegava gente lá, tipo Antônio Carlos Jobim, Chico Buarque de Holanda, e Toquinho, tal. Eu falei, minha Nossa Senhora, onde que eu fui parar, né? E esse pessoal todo. Aí ele chegava e disse assim, Aninha, tudo no diminutivo, tá? Aninha, quero te apresentar o Tonzinho, o Chiquinho e o Toquinho. Olha, era uma alegria, sabe? Imagina eu diante do Tom Jobim, do Chico Buarque de Holanda, que era muito jovem ainda, e o Ô, Ana, Toquinho, que é a minha paixão. mas me diga uma coisa, Tonzinho, Chiquinho também tinham a mesma simpatia do Vinícius? Nossa, eles eram assim, era tudo irmão, era uma irmandade, né? Era assim um culto, né? Aleluia e tal. Era um culto ao Vinícius, né? E ele é o Tom Jobim e principalmente o Chiquinho que estava chegando, né? Mas quem morreu ao lado dele na cama foi o Toquinho. Maravilha. Eu amo o Toquinho de paixão. Só aquela musiquinha dele, o caderninho, fica aqui no meu coração de eu amo aquela música, amo, amo, amo. Mas eles fizeram coisas magníficas juntas. E foi um prazer, uma alegria trabalhar para ele, uma experiência de vida, porque eu aprendi muito com ele, muito. Ele era um homem. Naquela época houve uma enchente no Rio de Janeiro, uma coisa medonha, e ele falando no jornal da crônica das criancinhas que estavam abandonadas, dos animais que tinham morrido. Olha, e eu batendo aquilo tudo à máquina, aquela emoção vindo dele, é muito, muito lindo, muito lindo. E eu acabei batendo um livro inteiro para ele. Posso te mostrar? Pode, deve. Ó, Deve. aqui. Esse é o livro que eu bati para ele, chama Para uma Menina com uma Flor, em 1966. É um livro de crônicas que ele escreveu, e aqui dentro, na página da, ele escreve uma dedicatória para a esposa dele, que era um amor de criatura também, chamada Nelita, na época, e ele escreve assim, último parágrafo, o poema A Brusca Poesia da Mulher Amada, perdão, desse livro, faz parte como oferenda especial àquela a quem o livro é dedicado, minha mulher Nelita, ou seja, a menina com uma flor. O título do livro é A Menina com uma Flor. Aí ele fala: a minha jovem secretária e amiga Ana Maria,
que me ajudou com zelo e inteligência a escolher e arrumar essa coletânea. Um carinhoso abraço. Vinícius de Moraes. Fevereiro de 1966. Foi quando eu trabalhei para ele. E aí, acho que eu fiquei com ele uns 6 ou 7 meses e ele teve que viajar para o exterior. E aí eu tinha também que começar a estudar para as provas finais da faculdade daquele ano, para fazer o último ano da faculdade e me formar. Mas foi um presente na minha vida conhecer essa criatura, porque ele era um anjo. Ele era Lindo. um anjo. Ô, Ana Ele tinha Maria, que ter muito. Ah, Ana, me diga uma coisa, você chegou a conhecer a garota de Ipanema na casa de Vinícius, não? A Elô Pinheiro? não, não, Não. não. Conheci o Tonzinho, o Chiquinho e o Toquinho. Olha, mas eu vou É, dizer uma coisa a você, tá? Elô Pinheiro hoje está na casa dos 80 anos, né? sim, É maravilhosa. impressionante a beleza da Elô Pinheiro, né? Então, Exato. eu quero aqui corroborar com o meu amigo Luciano Klein, né? Porque eu percebi qual é o segredo, viu, Ana? Eu acho que as É, mulheres que navegaram na órbita de Vinícius de Moraes em algum momento, né? Então ficaram com essa beleza permanente. Tal a Elô, a tal a Ana Maria Miranda, Ana porque Maria ficou com a beleza dele intelectual, ou seja, o que ele me ensinou de tudo. Ele era maravilhoso. Olha, inesquecível. e a música Inesquecível. Garota de Ipanema é de uma beleza, de uma simplicidade, né? É, modesta. A gente não vai gastar, não vai Não, raspar a latinha toda, Ana. Olha, não. pessoal, no próximo programa eu vou perguntar a Ana Maria como é que se deu o encontro dela com Nara Leão. Para a semana. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Ana, se você teve uma vida, tem uma vida realmente abençoada, viu? Nossa, é inacreditável o que aconteceu comigo, sabe? Porque eu conheci pessoas que. Nossa, eu trabalhei com pessoas, eu fiz teatro também, né? Mário Lago, Ítalo Rossi, Eva Vilma, Gianani Machado, Marieta Severo, Hildegard Angel. Eu fiz As Feiticeiras de Salem, de Arthur Miller. A minha paixão era fazer teatro, era ser atriz. E olha, foi assim, cada coisa contribuiu. Uma grande amiga sua foi Dona Natália Timber também, né? Grande amiga. A Natália, então, eu aprendi muito com ela. A Gianani e eu íamos para o teatro dela, que ela estava treinando, ensaiando uma peça com o Sérgio Brito. A gente ia todo dia ao ensaio, só para ver como é que ela falava, como é que ela tinha, ela tinha cursos de voz, ela tinha chegado da França, ela tinha estudado com os maiores lá da França, professores, e a gente ia lá só para aprender. Mas eu me tornei amiga dela. Nós duas, eu e Diana, então nos tornamos amigas dela. Que bom, Uma coisa inacreditável. que bom, Ana, que bom. Deus te abençoe. Foi. E Deus me abençoou. você mereceu na sua programação reencarnatória esses encontros, mas eu estou olhando para alguém ali atrás de mim, ele está olhando para mim com um olhinho pidão. Está na hora da gente falar dele, né? Pelo amor de Deus. Com certeza absoluta. A nossa proposta aqui, desde o primeiro programa, eu anunciei, a gente vai tratar da obra, dos livros, da relação de Hermínio com grandes espíritas, com os espíritos. Agora também a gente vai falar algo da vida de Hermínio. Mas quando a gente fala da vida do Hermínio C. Miranda, é impressionante a presença da providência divina, não é? Então, em É, vários momentos da vida, semana passada a gente viu uma simples carta, que era para ser uma simples carta, né? O Vantuil publica e detona o Hermínio articulista da Reformador, né? Que, como você falou, foi o momento dele, a apresentação dele ao público espírita. Mas, Ana, hoje eu quero falar do momento grave. Eu quero perguntar a você, se você quem vai narrar para a gente, com essa sua facilidade, né? Você tem você sabe narrar os fatos realmente. Ana, o professor Hermínio se encontrava na casa dos 86 anos de vida, não é isso? E ele foi. foi fazer uma cirurgia delicadíssima. Né? Então, todo o cuidado do médico, quando conversou com vocês, da família,
Mas eu queria perguntar a você, Ana, o que é que foi essa cirurgia? Quem, além dos médicos, né, da Terra, quem verdadeiramente teria operado o professor Hermínio? Eu queria que você narrasse para a gente a beleza desse momento da manifestação de Deus na vida de Hermínio C. Miranda. Pois não, Bruno, com muito prazer, uma emoção muito forte que esse tema me traz, porque a saúde dele sempre foi assim, a família dele toda quase sofria de problemas coronários. Ele tinha problemas de coração, mas nada de tudo. Ele viveu a vida dele intensamente e tudo, de todas as maneiras. Mas um dia eu estou trabalhando, minha mãe me telefona e diz assim: Ana Maria, olha, você tem que vir. Eu estava no trabalho. Eu fiquei que houve? Eu disse: papai, seu pai está com uma fibrilação muito alta. Eu falei: quanto? Ela falou 149. Uf, saí da sala, fui correndo, peguei o carro, fui para casa, peguei o papai, peguei a mamãe, fui a uns 3 hospitais que não aceitaram, e ele sentado no carro lendo um jornal, maior tranquilidade. Ele não dava mostras de que estava sofrendo, não era batimento tal, né? Nada. E eu desesperada, a mamãe também, fomos até que um dos 3 hospitais, eu disse assim: mas nenhum desses hospitais aceitam uma pessoa com esse plano de saúde? Não, não aceita. Aí uma senhora que estava ouvindo, uma enfermeira, disse assim: olha, tem um sim. Você vai na Barra da Tijuca, no Hospital X, que fica na rua Y. Eu falei: tá bom, eu não vou aqui determinar o nome do hospital de forma alguma. Aí partimos para lá voadas. Chegamos lá, ele foi direto para a emergência e ficamos. Era um hospital coronariano, tá? Então, ele foi direto para lá, para a unidade de tratamento intensivo já, na emergência. E dali a 20 minutos o médico chegou para nós e diz assim: olha, ele vai ter que ficar internado porque ele está com uma fibrilação muito alta e ele vai ter que entrar imediatamente em medicação e aparelhos e tudo mais. Vocês podem vir aqui às 9 horas da manhã e às 4 horas da tarde, todo dia. Podem entrar, conversar com ele, mas pouco tempo, mas pode vir. Ele vai ter que ficar aqui pelo menos uma semana. Falei: ixi, meu Deus do céu. Aí saímos de lá, deixamos ele, fomos falar com ele: ah, papai, você vai ficar? Ele disse: tudo bem, tudo bom. Ele é muito calmo. Tá? Aí fomos embora para casa. Chegou em casa, o véu caiu, assim, bum! Eu falei assim: meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer com essa criatura? Imagina ficar uma semana numa emergência, um hospital UTI coronariana. A gente não sabe nem o que que ele tem, qual é o diagnóstico e tal. Aí nós íamos lá de manhã, íamos à noite, e até que chegou um dia, numa quarta-feira, ele entrou lá na segunda e passou terça, quarta. Eu olhava para o aparelho, era sempre a mesma coisa: 149, 151, 153. Mas esse negócio não baixa, não tem remédio para isso? O que que é? Aí falei com a médica, ela disse assim: você hoje, quando chegar à noite, deve estar mais baixo. Eu falei: eu espero que esteja. Mas falei bravo com ela. Ela falou assim: por falar nisso, dona Ana, o doutor que está cuidando dele mandou dizer que amanhã ele vai ter que fazer um cateterismo. Eu falei: ah, é? Ela disse: e ele vai começar às 9 horas e só pode fazer com uma pessoa da família, porque se houver alguma intercorrência no exame, né, no cateterismo, a família tem que autorizar. A pessoa às vezes precisa botar um stent, qualquer coisa assim. Não fazemos sem a presença da família. Eu falei: tá bom. Amanhã estarei aqui, a que hora? 9? Então eu estarei aqui cedo. Eu cheguei lá às 7. Eu e mamãe chegamos lá às 7 horas da manhã. Ficamos esperando. Às 8 e pouco, a esposa do senhor Hermínio Miranda, por favor, mamãe se levantou e foi, levaram ela, eu vi que levaram ela para lá, onde ele estava. Daqui a uns 10 minutos, a filha do senhor Hermínio Miranda, levantei, eles me levaram para cá. Aí eu entrei numa sala com 3 médicos e um deles falou assim: olha, eu sou o doutor fulano de tal e eu sou o cirurgião
e eu quero te avisar que o seu pai está com duas coronárias totalmente bloqueadas. Uma está com, eu não sei, me esqueci agora as porcentagens, mas coisa alta, assim, 83% de impedimento na veia, na passagem do sangue, e a outra coronária com 92%. Ele disse assim, você já viu uma vela acesa? Eu falei, vi, sim, senhor. Ele disse assim, é como se fosse assim, ó, fez assim. Ele pode apagar a qualquer momento. Olha, assim, na lata, ele falou para mim. Eu fiquei escandalizada. Eu falei assim, tudo bem, doutor, você quer chegar aonde? Não, nós vamos precisar fazer ponte de safena nele, mas no mínimo duas. Mas, assim, a senhora pode ficar tranquila, porque esse hospital aqui é referência nacional em cirurgia de coronárias. Eu falei, tá, não era mesmo. Eu falei, tá bom. Eu, na segunda ou na terça-feira ele precisou fazer um determinado exame, a máquina do hospital estava quebrada e eu precisei alugar uma ambulância para levar ele para um outro hospital para fazer o exame. Então, espera aí, tem alguma coisa que não estava coordenando bem na minha cabeça com aquele hospital. Bom, aí ele falou assim, eu falei, sim, mas doutor, e o cateterismo? Ah, nós já fizemos. Como? O senhor já fez o cateterismo? Fizemos. Eu falei assim, mas ainda não são nem 9 horas, eu estou aqui desde as 7, o senhor pediu para chegar às 8, eu estou desde as 7. O senhor já fez o cateterismo sem a minha presença e da minha mãe? Não, foi uma coisa simples, fizemos o cateterismo, ele já está bem, já tá no quarto dele. Eu fiquei danada da vida, mas fiquei mesmo muito danada da vida. E eu ficar danada é ruim. Como diz a minha empregada aqui, que é um amor, vai dar ruim. Deu ruim mesmo. Aí eu fui, mamãe estava lá com ele. Aí outra coisa, ele tinha dito para a mamãe, se eu precisar operar, eu já quero te dizer de saída, eu não permito. Papai disse que não permitia ser operado, não queria ser operado. Mamãe falou, meu Deus. Eu falei, meu Deus. Aí fui para o quarto falar com ele, danada da vida. Mamãe estava lá, ele deitado na cama, mas assim, semi-deitado, né? Deitado na cama, de óculos, e a mamãe sentada ao lado dele assim, e ele segurando a mão da mamãe, os dois sorrindo. Aí eu entrei e falei assim, ué, o que houve aqui? A mamãe disse assim, Ana Maria, seu pai tem uma notícia ótima para te dar. Falei, graças a Deus, pelo menos uma notícia ótima, né? Aí o que foi? Ele fala com ela, Hermine. Minha filha, eu resolvi fazer a operação. Foi, papai? Foi. Eu disse, mas assim, o que aconteceu? Ele disse assim, olha que coisa mais linda. Ele disse assim, eu preciso cuidar da sua mãe. Ele resolveu fazer a cirurgia porque ele precisava cuidar da mamãe. Mamãe sofria de uma osteoporose, uma dor permanente. E ele me disse assim, eu preciso cuidar da sua mãe. Ele com 86 anos e ela com 85. Aquilo me tocou muito, mas deixamos ele lá. Aí, na sexta-feira, o médico disse que ia fazer a cirurgia nele, parece que no sábado. Eu falei, mas não vai mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, não falei nada. Passei sexta-feira, cheguei lá à noite, a fibrilação dele continuava nas alturas. Aí eu dei uma bronca lá na UTI e uma médica chegou e disse, não, a senhora vai ficar tranquila, à noite, quando a senhora chegar aqui, ele vai estar bem melhor. Ele até tinha baixado um pouquinho, para 130 e poucos, mas eu falei, não, isso não pode continuar. Bom, aí fui embora para casa, isso foi mais ou menos na sexta-feira, na hora do almoço. Fomos embora, eu cheguei em casa, eu tive uma crise de choro, de nervoso, porque eu via a hora chegando, as coisas apertando, e eu não tinha uma solução. Aquele hospital não era a solução para mim. Eu não ia deixar ele ficar lá de jeito nenhum. Aí eu tive uma crise de choro. No que eu estava tendo uma crise de choro, toca o telefone particular da mamãe. O telefone não era celular, um telefone comum, né? E era uma amiga minha de Brasília, espiritésima, maravilhosa, chamada Rose. Nós trabalhamos juntas, ela na embaixada e eu no consulado. Mas somos amiguésimas até hoje, amiguíssimas.
E nossa amizade é assim de irmã para irmã. Aí ela disse, Aninha, me lembrou até o Vinícius, Aninha, por que você está chorando? Pô, se está acontecendo isso, aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo, outro. Ela disse assim, pera, calma, tenha calma, me conta. Eu falei, é isso assim. Ela falou, Ana, presta atenção, olha, todo médico do gabarito que você precisa tem um convênio com os hospitais grandes, que é o que você precisa, e eles alugam a sala de cirurgia para fazer as cirurgias deles lá. Depois o hospital coloca o preço do aluguel junto com o preço que eles vão cobrar pela cirurgia e te dão uma quantia que vocês vão pagar. Porque não era o plano estava fora de cogitação, o plano não pagaria de jeito nenhum, não consegui falar com o plano não atendeu meu telefone em Volta Redonda, por isso que eu entrei em crise de choro, não conseguia falar. Ela disse, escolhe o hospital, escolhe o médico e liga para lá. Eu não sabia escolher hospital nem médico, né? Mas liguei para o médico dele, que era o médico clínico dele aqui no Rio de Janeiro, um cardiologista, mas não cirurgião. Falei, doutor fulano, olha, eu sou filha do Hermínio e tal, ele está tendo esses e esses problemas, ele precisa fazer ponte de safena, já fez o cateterismo, agora eu não tenho referência de um hospital. Ele falou, Ana, presta atenção, o hospital que você tem que procurar é X, é esse hospital, tá? Procura esse hospital e liga para lá. E com relação ao cirurgião, eu vou te dar o nome do maior cirurgião cardíaco do Rio de Janeiro, que é o doutor Ricardo Fulano de Tal. Eu também não vou falar os nomes deles, porque não sei. Eu sei, mas não sei se eu poderia, se eu deveria. Mas agradecimento. Aí começou a espiritualidade. Primeiro, eu não sabia de nada. Daqui a pouco a Rose me telefona, me dá essa intuição. Eu ligo para o médico dele é esse e aquele que você tem que fazer. Eu entrei no Google, peguei o telefone do hospital, que era o hospital da secretaria, ou da, sei lá, do saguão, não sei da onde, né? Telefonei para lá. Onde você acha que a ligação caiu? Na sala do médico cirurgião. Não caiu na secretaria, não caiu na portaria, não caiu no local dos telefonemas, nada. Caiu na sala do médico cirurgião. Aí eu falei assim, eu comecei a explicar o caso. Ela falou assim, a secretária dele é um amor, amo ela até hoje. Aí ela falou assim, Dona Ana, por favor, se tranquilize. A senhora chegou no lugar certo, com a pessoa certa. Pronto, agora fica tranquila. Então, realmente, a sua amiga tem razão. Nós temos o doutor fulano de tal, Ricardo fulano de tal, tem um convênio conosco, ele aluga a sala. É um pacote de 7 dias. Ele vai chegar aqui num dia, no dia seguinte ele já vai entrar no regime para fazer a cirurgia no terceiro dia. Terceiro dia ele faz a cirurgia, sobe para a UTI, fica 3 dias na UTI, volta para o quarto, fica 2 dias e tem alta. Eu resolveu o meu problema? Resolveu, lógico. Ela disse assim, só tem uma coisa, a senhora tem que trazer os exames dele amanhã, às 7 horas da manhã, para o doutor ver. Amanhã era sábado. Mas aí eu falei assim, pode ficar tranquilo. Aí eu respirei, porque mesmo sendo pago e sendo caro até na época, mas foi assim, Deus, entendeu? Deus e a espiritualidade. Estava cuidando do papai já. Aí, quando foi no sábado, eu cheguei lá às 7 horas da manhã, porque o doutor tinha que fazer uma outra cirurgia. Aí eu sentei na frente, a mamãe atrás de mim, que eu não queria que ela ouvisse muito bem, não queria que ela ouvisse. Aí o médico, o doutor, ele é maravilhoso. Aí ele leu, botou o CD no computador dele, pegou as chapas, viu, examinou as, os exames que ele tinha feito, exame de sangue, disso, daquilo outro. Aí ele virou para mim e disse assim, Ana, olha aqui, vamos falar sério. Você sabe que isso aqui é uma cirurgia de alto risco. É? Não é? Eu falei, doutor, eu entendo. 86 anos? Eu falei, é. Ele disse, olha, Ana, ele está realmente com entupimento de não sei quanto,
uma coronária, não sei quantos mais na outra coronária, e possivelmente tenha que fazer uma mamária também. E se eu for fazer para você esse trabalho do seu pai, com muito prazer, eu já vou deixar aqui preparado uma caminha dentro dele, para se ele no futuro precisar colocar um marca-passo. Olha só, ainda não tinha nem entrado, estava lá no hospital ainda. Aí eu falei, ah, claro, doutor. Ele falou assim, então, onde ele está? Aí eu fiquei até com medo de falar. Olha, ele está no hospital X. Ele falou, meu Deus, olha, você vai sair daqui agora, você vai descer na portaria, vai contratar a ambulância do hospital, desse hospital, você vai lá no outro hospital com a sua mãe agora, você tira ele de lá agora, traz ele para cá, porque lá ele está correndo perigo de vida. Falou assim para mim. Nessas palavras, eu saí voada de lá. Aí ele falou, antes de eu sair, ele falou assim com a secretária dele, Nilda, marca a cirurgia do senhor Hermínio para segunda-feira, dia 14, às 14 horas. Eu nunca me esqueci disso, porque era o mês do meu aniversário e o mês do casamento deles, era agosto. Mas dia 14, às 14 horas. Eu nunca me esqueci. Bom, desci, peguei a ambulância, fui lá, levei 3 horas para eles me liberarem o papai. Eles não queriam deixar o papai sair. Que eu ia ser responsável, porque ele ia morrer, porque ele não ia ser o quê, que ele não ia chegar até aqui, que não sei o quê. Eu falei, senhores, eu me responsabilizo pela vida do meu pai. Se ele morrer, foi porque eu estou vendo uma solução melhor. Se eu estiver errado, eu peço desculpas a Deus. E quem vai perder ele sou eu, não são os senhores vão ter outro doente aqui para cuidar, mas eu vou tirar ele daqui. Ah, mas a senhora tem que assinar esse quarto documento que eu tive que assinar na presença do diretor do hospital. Eu falei, onde é? Ele falou assim, ele teve que dar uma saidinha. Eu falei, então chama outra pessoa para eu assinar que eu vou levar ele agora. Aí eu tava alucinado. Aí veio uma pessoa lá no lugar do diretor, eu assinei, peguei, o papai já estava na cadeira de rodas, botaram ele na ambulância, eu parti com ele para o outro hospital. Ele entrou direto na emergência e eu fui pagar a ambulância, né? Do lado de fora da emergência. Nisso que eu estou pagando a ambulância, eu vejo o médico que me atendeu, o doutor Ricardo, sair e eu falei, ô, doutor Ricardo, porque o doutor Ricardo falou que tudo ia depender do estado físico dele, como é que ele estava fisicamente. Eu falei, o senhor quer conhecer o papai? Já quero. Vem cá, por favor. Ele acabou de entrar aqui na emergência. Aí fui lá, apresentei o papai. Eu sei que ele ficou conversando 20 minutos com o papai, eu lá fora na emergência. Aí, quando ele saiu, ele disse, Ana, ó, tudo absolutamente tranquilo. Falei, como assim, doutor? Ele falou assim, ele é um homem incrível. O que ele sabe, o que, meu Deus do céu, eu acho que ele era até espiritualizado, ele nunca me falou, mas eu acho que ele era espírita também, ou qualquer coisa da natureza. Aí ele falou assim, que homem incrível, olha, 86 anos, meu Deus do céu, ele está ótimo, vai dar tudo certo. Bom, a gente respirou aliviado, né? Ele ficou na emergência e nós voltamos para casa. Na emergência a gente não podia ficar. Isso era sábado. No domingo ele já ia entrar em dieta, né? Para fazer a cirurgia no dia seguinte, na segunda-feira, às 14 horas. Aí eu cheguei lá no domingo e ele já estava ele estava muito, não tinha quarto para ele. Ele teve que ficar na emergência porque não tinha cômodo para ele ir. Aí quando eu cheguei lá no domingo de manhã, a secretária do doutor estava lá e ela estava fazendo uns arranjos. Eu falei, o que que houve? Ela disse assim, nós vamos levar ele para o quarto agora. Eu falei, graças a Deus tem um quarto. Ela disse, bem, Ana, não é bem assim um quarto. Eu falei assim, por quê? Ela disse, porque o doutor mandou botar ele na suíte, eu não sei a palavra que ela usou, mas tipo assim, suíte presidencial, suíte nupcial, uma coisa assim muito tchan, né? Assim, máximo. Aí eu falei, nossa, o doutor mandou botar ele lá, porque não tem quarto. Bruno, quando eu entrei no quarto, eu fiquei abobalhada. Era, era um apartamento. E ele também, mas que isso, minha filha? Depois eu explico. Aí ele entrou,
ficou muito feliz lá, a mamãe também, maravilhoso, tudo, a cama mais moderna do mundo, tudo. Olha, como? De repente, a suíte presidencial era a melhor suíte do hotel, era reservada para autoridades e pessoas de importância. Aí chegou o domingo, né? Ele foi para o quarto, domingo ele já foi preparado, já estava assim entrando no jejum que ele precisava para fazer a cirurgia do dia seguinte. Muito bem. Aí eu deixei ele lá no domingo e voltei para casa. Era dia dos pais também. Eu tinha escrito uma cartinha para ele, levei, ele leu, ficou muito emocionado e tudo. E quando foi na segunda-feira, eu parti para lá às 6 horas da manhã para ficar com ele, porque ele ia sair do quarto mais cedo, eles iam operar ele às 14 horas. Mas quando eu cheguei lá, tinha mudado o horário. Eles não iam operar ele mais às 14 horas, eles iam operar às 7 horas da manhã, no domingo, porque o doutor precisava fazer uma outra cirurgia de emergência. Então, anteciparam. Eu não sei se anteciparam por causa dessa cirurgia do doutor, não, porque eu tenho aqui minhas elucubrações aqui com relação a isso. Bom, aí chegou segunda-feira, mamãe e eu partimos para lá, e eu fiquei de costas para uma parede que tinha duas janelas grandes com uma cortina de voal. Aquela cortina bem fininha de voal, você conhece, né? E lá fora você viu uma mata, era lindo, uma espécie de uma floresta à vista da janela. Eu fiquei de costas para a janela, a mamãe ficou longe da cama dele, porque ele já estava todo barba feita e tudo, e aqui no peito dele já estava uma cor assim, não sei se era iodo, se era mercúrio, não sei o que que era. Já estava preparado para ser cortado e a gente não podia chegar perto. 2 maqueiros. Aí os maqueiros receberam um telefonema que a sala de cirurgia já estava pronta. E começaram, na hora que ele recebeu o maqueiro, ele falou assim, já estamos indo, doutor. Ele desligou o celular, deu uma ventania dentro do quarto, Bruno, uma ventania, as cortinas de voal voaram por cima de mim, me atrapalharam toda, eu tentando tirar as cortinas e ele saindo. Eu falei, pera, e eu tentando me desvencilhar das cortinas, finalmente eu consegui, fui correndo, ainda cheguei a pegar ele no corredor, descendo para a sala de cirurgia. Bom, chegamos lá, falei assim, fica com Deus, papai. Ele disse assim, até a volta, falou assim, brincando. Muito bem, fomos embora para o quarto, eu e mamãe, 7 e pouco da manhã. Chegamos lá, nós fizemos uma oração, mamãe muito chorosa e tudo. Eu falei, mamãe, vamos entregar na mão de Deus. Esse homem, o que esse homem fez a não ser servir a Deus desde que ele começou até hoje? 86 anos, criatura. Deus ama essa criatura. Aí ela falou, é verdade, minha filha. Aí ela se acalmou, deitei ela um pouquinho. E a cirurgia ia demorar 3 horas. Bom, 7 começou, eu falei lá pelas 10, né? Termina. Mas não, quando foi 9 horas o telefone tocou. Ah, Bruno, meu coração saiu fora, assim, porque eu falei, aconteceu alguma coisa. Não conseguiram fazer a cirurgia, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, me ajuda. Aí eu fui até o telefone, atendi, era uma das assistentes do doutor, dizendo, dona Ana, olha, assim, o doutor vai começar a cirurgia dele agora, eram quase 10 horas da manhã. Eu falei, ela disse, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, um problema aqui com uma das máquinas da sala de cirurgia e precisou consertar até para a gente poder fazer a cirurgia. Mas não foi, não. Depois é que eu soube. Ele chegou lá e teve uma hemorragia. Na hora que cortaram ele, ele teve uma hemorragia por causa das aspirinas que ele tomou no outro hospital. Eles deram aspirina para ele. E o doutor Ricardo só podia operá-lo 7 dias depois dele parar de tomar aspirina. Você sabe que a aspirina afina o sangue, né? Mas não podiam esperar. Ele estava realmente numa situação brava. Aí eles começaram a operar ele às 10 horas e eu fiquei sabendo disso depois. E a secretária dele chegou para mim e disse, Ana, olha,
doutor Ricardo mandou dizer para você que mais ou menos meio-dia, você e a sua mãe esperam no saguão, ele vai passar lá para fazer a outra cirurgia que ele tem que fazer, e aí ele fala com vocês. Eu falei, tá bom, sem problema. Só que aquilo não me soou bem. Eu senti uma outra coisa. Fomos para o saguão esperar ele, meio-dia, nada. Meio-dia e meia, nada. 1 hora, nada. E ele tinha ido já para a UTI da cirurgia. Aí eu falei assim, mamãe, vamos subir. Era no terceiro andar. Subimos e eu bati na porta da UTI que estava fechada. Veio uma enfermeira, pois não? Eu disse, eu sou filha do senhor Hermínio Miranda. Ele disse, sim, ele está sendo entubado. Quando estiver pronto, a gente chama a senhora. Eu falei, tá bem, muito obrigada. Bruno, nós ficamos, eu e mamãe, acho que quase 3 horas, esperando ele sentado num banco de madeira. Nada de abrir a sala de cirurgia, de UTI. Finalmente, abriu, eu ouvi o barulho, levantei logo. Aí eu falei, mamãe, fica aí. Aí encontrei com o doutor no meio do caminho. O doutor ia saindo da UTI, ele não estava no saguão, ele não foi operar o outro. Eu falei, doutor, o que que houve? Ele disse, Ana, houve um pequeno atraso aqui porque seu pai teve uma hemorragia. Ele teve uma hemorragia na UTI também. E o médico não podia sair do hospital antes de parar a entubar ele todo lá, mas ele não podia estar com hemorragia. Aí o médico teve que ficar lá com o assistente, entrou um outro cara com uma máquina altíssima, uma máquina lá, chegou um outro com uma malinha branca com uma cruz vermelha, e eu apavorado, eu não falei nada com a mamãe. Aí eles entraram, saíram, doutor, ele falou assim, agora você fica tranquilo, ele está na UTI, ele está no meio da sala, uma UTI enorme, e várias pessoas na UTI, e o papai logo na frente da mesa da enfermagem e do doutor que estava encarregado da UTI, que ficava atrás, numa sala de vidro. Papai deixaram a gente entrar para vê-lo, um tubo branco enfiado dentro da boca. Ai, aquilo deu uma aflição na gente, né? Bom, passou aquela. Conversamos com ele lá dormindo. Mamãe falou assim: ele não está ouvindo nada. Eu falei: ele está ouvindo tudo. Pode ficar tranquila. Conversa com ele. Fala para ele que está tudo bem, está tudo ótimo, que vai acontecer, que à noite nós vamos voltar. Nós não íamos voltar à noite, não podia. Aí a mamãe falou assim para o médico: senhor, seria possível a gente telefonar para o senhor para saber como é que ele estará à noite, assim, meia-noite, 11 horas? Ele disse, com certeza, deu um cartão para a mamãe. Nós fomos embora. Quando foi 11 horas da noite, a mamãe disse assim, vamos ligar. Eu falei, mamãe, espera um pouquinho. Nós falamos meia-noite. Aí, quando foi 11h30, ela não aguentou, discou lá para o médico. Aí eu só vi, eu falei assim, meu Deus, pedi a Deus, Deus, por favor, que a notícia seja boa, peço ao senhor encarecidamente. Aí a mamãe pegou o telefone e disse assim, não me diga, assim, não me diga. E ficou com os olhos cheios d'água. Aí eu falei, o que que houve, mamãe? Ela disse, olha aqui, me deu o telefone. Ele tinha que já tirar do tubo da boca e já estava respirando com o próprio pulmão dele, não precisava mais do respirador. Aí foi aquela alegria, aquela emoção. Nós fomos dormir com a graça de Deus, acordamos na manhã seguinte, partimos para lá para vê-lo. Chegamos lá, ele já estava acordado, assim, um pouco assustado, com os olhos um pouco abertos e tudo. Aí conversamos com ele muito preocupado comigo, porque ele achou que as enfermeiras e os enfermeiros eram polícia na cabeça dele. E nos disseram, olha, ele vai ter alguns problemas de adaptação, ele vai ter que aprender a andar de novo, até pegar o garfo para comer, porque, veja bem, ele não estava conseguindo o sangue passar direto, agora o sangue está passando assim, tchum! Ele vai entrar no outro ritmo, então tenham paciência. Aí o papai falou assim, não, minha filha, você tem que ir embora, sua mãe pode ficar, mas você vai embora. Eu falei, por quê? Não, você está vendo essas pessoas aí vestidas de azul? Sim, eles são polícia, eles estão atrás de você, eles querem pegar você.
falei, não, papai, presta atenção, olha aqui. Isso aí são os enfermeiros da UTI e eles estão aqui para ajudar você e todas essas outras pessoas que estão aqui. Eles são enfermeiros, o médico está lá dentro, você está dentro de uma UTI. Não, mas eu ficaria mais tranquilo se você fosse embora. Você está de carro, eu estou. Tá bom, então eu vou embora, mas não por causa disso. Eu vou embora porque eu tenho que levar a mamãe para almoçar. Falei assim para ela. Não por causa disso, eu não estou com medo deles. Eles estão te ajudando. Bruno, foi isso 3 dias na UTI. Mas segundo dia da UTI, ele já estava mais tranquilo, já estava num outro lugar, já não estava naquelas frente aos médicos, né? E ficou lá. Naquele dia eu fui visitá-lo, ele já estava mais tranquilo. No terceiro dia ele estava ótimo. No dia seguinte de manhã ele ia para o quarto. Quando nós chegamos lá, olha, o seu Hermínio não vai poder sair da UTI. O que houve? Ele teve outra hemorragia. Aí ele ficou mais um dia na UTI. Aí no quarto dia, não, no quinto dia ele ia ficar 3, ficou 4. No quinto dia ele foi para o quarto. Ele foi para o quarto e eu fui vê-lo e era uma alegria muito grande porque ele só ia ficar 2 dias no quarto e vir para casa. Era o pacote, né, do médico com o hospital. Ele já tinha ficado um dia a mais na UTI. Aí cheguei lá e levei um susto. Tinha uma médica colocando um negócio no braço dele para medir a pressão, outras plugando ele lá nos aparelhos. Eu falei assim: o que houve? Ele entrou em fibrilação. Ele vai ter que ir para a unidade coronariana, UTI coronariana. Aí já não era mais lá em cima, era lá embaixo. Foi para a unidade coronariana, UTI coronariana. Lá ele ficou 3 dias. E aí o médico, doutor Ricardo, que foi um anjo na nossa vida, autorizou a mamãe ficar com ele na UTI, porque na UTI não pode ter pessoas, né? A mamãe disse para ele: eu não vou sair daqui. Ele disse: não, a senhora não precisa sair, a senhora vai ficar aqui e a Ana Maria vai ficar também. Porque a mamãe teve uma crise de choro lá com ele. Ela falou assim: minha filha, não sei o que fazer. Eu falei: o que foi, mãe? O seu pai falou assim para eu, por favor, ajudá-lo. Como é que eu vou ajudá-lo do jeito que eu estou? Como quem diz assim, eu sou muito mais fraca do que ele, né, fisicamente. Ela era muito delicada, mamãe, e com aquela dor. Eu falei assim, mamãe, quem está ajudando ele é Deus, a espiritualidade, e eu estou aqui para resolver os problemas. Não se preocupe. Aí o médico soube disso, doutor Ricardo, me autorizou a ficar na UTI com a mamãe. Nós duas e o papai, porque não era. Trouxeram uma cadeira-cama para eu dormir. Fiquei com ele lá os 3 dias e aí, no último dia, ele foi para o quarto. Para ter a alta, ele ia ficar um dia, no dia seguinte, e um outro dia ele ia para o quarto. Meu irmão veio para ajudar também, mas não chegou já, não. E mamãe e eu fomos para o quarto esperá-lo, né? Ele acabou saindo da UTI coronariana, graças a Deus. Teve também lá uns quiprocós, mas correu tudo bem. E eu e mamãe fomos para o quarto para começar a guardar as roupinhas dele, né, dentro da mala, porque não no dia seguinte, mas no outro dia ele já ia sair. Aí eu recebo um telefonema. Olha, o seu Hermínio já está subindo para o quarto. Falei, mamãe, o papai está chegando. Aí foi aquela correria, nós corremos para a porta do quarto, e era um corredor comprido, assim, um hospital maravilhoso. E um corredor comprido, veio uma senhora empurrando um senhor numa cadeira de rodas, de óculos, com a cabeça baixa, uma caneta na mão, assim, e no colo dele uns papéis, e ele escrevendo assim, no colo. Eu falei, escriba, está chegando. Era ele, saindo da UTI coronariana, depois de tudo que ele passou, Bruno. Nós fomos lá, aquela alegria toda. Eu falei, ô papai, mas que coisa maravilhosa. E ele assim, meio que assabiado, olhando para mim, para a mamãe. Eu falei, que bom, papai, que alegria. E ele com esses papéis aqui na mão, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma relíquia. Aí
eu falei assim, graças a Deus, papai, você está ótimo, o sangue está correndo lá nas suas veias, tipo Emerson Fittipaldi. Tchum! Eu falei assim para ele, e ele assim meio que fechado. Eu falei assim, mas você não está alegre? Ele disse, eu tô muito alegre, graças a Deus, mas vocês também estão aqui? Eu falei assim, como vocês também estão aqui? Nós viemos aqui para te receber, uai. Você renasceu, você está novo, como é que pode? Aí ele falou assim, ah, é? Eu falei, é. O que que não é? Ele falou assim, ah, porque eu pensei que eu tivesse morrido, assim mesmo. Eu pensei que eu tivesse morrido, estivesse no céu, e quando vocês chegaram, eu pensei que vocês estavam no céu comigo. Vocês também tinham morrido. Eu falei: eu não estou morta, eu estou vivíssima, eu estou felicíssima, eu estou agradecidíssima e eu estou curiosíssima para saber o que você está escrevendo. A mamãe falou assim: eu também estou viva, viu? Aí brincamos assim com ele, ele sorriu. Aí eu falei assim: afinal, papai, o que que você está escrevendo aí? Aí ele espero que vocês consigam enxergar. Consegue, Bruno, alguma coisa? Você está Não, vendo aqui? Não, não, nada. não, E está muito aqui? claro. Muito claro, né? Rabisco, É, estou vendo um rabisco aí, uma letra rabiscos. Bom, rabisco. aqui é um guardanapo, tá? Essa Aham. parte daqui de baixo é um guardanapo, tem umas manchas. Não sei se vocês conseguem ver as manchas. É Tá, um guardanapo, que ele, tá as vendo? manchas brancas. É, umas informações. Depois aqui dentro tem um papel ofício, um tamanho ofício. Ele já tinha escrito do lado de cá, papel, cortou, aí escreveu tudo de novo do lado de cá, do papel, aqui. Aí eu falei assim, mas não vai me dizer que você já está escrevendo outro livro. Ele falou, não, isso aqui... Eu falei, o que que é isso, papai? Ele falou assim, minha filha, eu pensei que eu tivesse morrido e eu estou escrevendo aqui umas instruções para você. Como assim? Aqui, contas bancárias, onde fica meu banco X, o banco principal, o número da minha conta, é, do meu, do senhor que cuida lá das minhas contas, isso aqui é o endereço do banco, isso aqui é a minha senha, meus investimentos nesse banco. Aqui, nesse banco aqui é onde eu recebo o INSS, você vai lá, pega meu INSS, vem aqui, deposita nessa conta aqui, que é daqui que eu vou tirar o dinheiro para pagar as coisas. Eu falei, papai, peraí, eu não estou entendendo uma coisa. Ele falou, o quê? Eu falei assim, você disse que achou que tinha morrido. É. E você foi para o céu. É. E você estava escrevendo isso tudo aqui para mim, as coisas que eu devia fazer aqui na Terra. Exatamente. Eu não estou entendendo. Ele falou assim, como não, minha filha? Eu falei assim, ué, se você estava no céu e eu aqui na Terra, você estava escrevendo, como é que você ia mandar isso aqui para mim do céu? Pois é. De que jeito? Aí ele parou assim, ficou assim. Aí ele tinha um gesto que ele fazia assim na cabeça. Ele olhou para minha mãe, ficou assim, falou, eu já sei. Eu ia mandar para o Celdex. Celdex. Olha, nós começamos a rir, nós rimos, Brilhante, estamos rindo até brilhante. hoje. Estamos rindo até hoje. Isso aqui é uma relíquia, porque, olha, ele escreveu num guardanapo a letra perfeita, ele estava perfeito da cabeça, número de conta, número do. Olha, Celdex funcionou, beleza. Essa foi a história O do Sedex do céu. Hermínio, Celdex. o neologismo com o brilhantismo dele, meu Deus do céu. Mas assim, na lata, como se diz, né? Eu ia mandar para o Celdex. Ele olhou para a mamãe, fez assim. Eu falei, graças a Deus, meu Deus, ele está com a cabeça perfeita. Aí ele ainda foi para o quarto, né? Ele estava chegando para ir para o quarto. Aí eu falei, papai, olha, sinceramente, nós temos que orar e agradecer a Deus, porque tudo que aconteceu com você aqui foi vigiado pela espiritualidade, por Deus. Vamos agradecer. E principalmente a equipe do Dr. Ricardo. Nossa, que trabalho, que coisa mais linda que eles fizeram. Você está perfeito, você não tem nada. Ele falou assim: como é que é? Eu falei: o doutor Ricardo, maravilhoso. Ele falou assim: minha filha, mas não foi o doutor Ricardo que me operou. Como é que é, papai? Porque eu não entrei na sala de cirurgia, não vi, né?
Eu falei assim, qual foi o doutor que te operou? Ele disse assim, quem me operou foi o doutor Bezerra. Eu falei, como doutor Bezerra? Ele falou, doutor Bezerra que me operou. Ele trouxe toda a equipe dele e na sala de cirurgia não tinha lugar para ficar em pé. Não tinha mais um lugar para ficar em pé. Ele veio com toda a equipe dele. Eu falei, nossa, eu fiquei muito emocionada. Eu não sabia o que falar para ele, mas ele falou de. Eu falei, eu pensei assim, papai está delirando. Eu falei, imaginei, né? Que aquelas coisas que me falava, ele vai ficar meio tonto, ele vai falar bobagem, não vai poder andar, não sei o quê. Eu falei, eu acho que ele está delirando, porque o papai não tinha mediunidade nenhuma, absolutamente nenhuma. Aí eu falei, nossa, então vamos agradecer ao doutor Bezerra. Aí fizemos uma prece, ele muito contrito, agradeceu ao doutor Bezerra. E foi assim que passou a coisa. Bom, 2 dias depois ele foi para casa, não teve a menor problema de adaptação, readaptação. Andava normalmente com a bengalinha dele, tudo normal, tudo tranquilo, ele não sentiu nada, só fazia os exercícios respiratórios e passeava no terraço do apartamento dele com a bengalinha no sol. Ele não teve nenhum problema pós-operatório. O doutor ficou bobo, absolutamente bobo com ele. Mas, doutor Bezerra, o que você quer? Não? Então, foi essa a história da operação do papai, Bruno. E eu preciso dizer uma coisa, eu agradeço até hoje. O doutor Ricardo continua meu amigo, depois passou ele para o cardiologista clínico dele, da equipe dele, que cuidou do papai de pós-operatório, cuidou da mamãe, cuidou do meu marido e agora está cuidando de mim. Ficou nosso médico assim permanente, entendeu? É um amor de criatura também, é esse médico da equipe do doutor. E naturalmente que o doutor Bezerra, eu agradeço a ele todo santo dia. Mas foi isso que aconteceu. Ana, pelo amor de Deus, Olha, pelo amor de Deus. que coisa Mas, emocionante. Né? Daí, mas o seu Dex, graças a Deus, fez a gente rir, sabe? antes de falar na medicina dos espíritos, o Hermínio, espirituoso, sagaz, já, brincando com a bobagem dele, a suposta bobagem. E eu ia mandar para o Saldex, pelo Saldex. O Sedex foi além. O Hermínio, brilhante, como sempre. Mas, Ana, Olha, me lembrei do doutor Paulo Frutuoso, né? Medicina dos Espíritos. Impressionante. Bezerra foi o guru da vida de Hermínio, né? Presente foi, na vida de Hermínio toda. E no momento desse, toda. ele, como um médico do espaço, claro que estava ali. E eu tenho impressão que você herdou o cardiologista, mas fique certa também, você sabe disso, você tem a assistência do doutor Bezerra também, não é? Tem, não tenha dúvida, porque o doutor Bezerra assistiu eu primeiro para eu poder assistir ele. Doutor Pois é, Bezerra que botou a Rose para ligar para mim, eu liguei para o hospital, exatamente, caiu dentro da sala do médico, sabe? exatamente. Agora Essas coisas não é que só você. a hora, o momento da operação. Você narra, Ana, é tão importante, porque tantos elementos, o amor da esposa pelo esposo, né? Dona Ah, Inês, tão contrita, chorava, você chora. também, resoluta, tomando a frente de tudo, e até como você disse, com a personalidade forte, mas resolvendo as coisas todas. Isso é muito lindo, né? Mostrando a união da família no momento desse. Agora, eu queria lhe perguntar, essa pergunta, né, eu peço que você responda de forma rápida. Ana, 86 anos a cirurgia, não é? A, Foi aos 86. a partir daí, ele vai ter, até o final, né? Uma qualidade relativa de vida. Não, ele viveu mais 7 anos, sendo que os 5 primeiros anos ele estava 10. Maravilhoso. Eu até preciso ver se ele escreveu algum livro dentro desses 5 anos, porque ele estava apto, ele enxergava bem, ouvia mais ou menos, sempre teve um probleminha de ouvido, ainda escrevia muito à mão e tal.
Então, eu não sei se ele escreveu algum livro de 2006 até 2011, eu diria. Ele estava absolutamente bem. O doutor Ricardo disse que papai foi o Oscar da equipe dele, porque ele que viveu mais tempo depois da cirurgia, viveu 7 anos depois da cirurgia que eles fizeram nele. Ele fala isso para mim. Mas então aí quando chegou 2011, 2011 comecei a notar assim uma certa caidinha nele, mas ele era muito turrão. Mamãe, e principalmente mamãe. Os médicos proibiram ele de ir para Caxambu mais. Não queriam que ele fosse mais a Caxambu, que eram 4, 5 horas de viagem e altitude. Ele ia todo ano para Caxambu. Ele disse que se tratava no parque, naquele lugar onde ficava o geyser, ali era a espiritualidade com o parque, onde a espiritualidade se encontrava. Ele queria ir para lá e foi. Ele foi até o último ano, 2013. 2012 para 13, eu passei com ele lá, passei o aniversário dele, dia 5, e voltei porque eu tinha que trabalhar. E ele ficou lá com a mamãe. Ele ficou lá até maio. Maio ele voltou para casa. Em junho ele precisou fazer um ecocardiograma e em julho ele morreu. Mas foi assim, totalmente pacífico, tudo muito pacífico, tudo muito. Ele não se aborrecia com nada, ele conversou comigo 2 horas na véspera dele morrer, 2 horas sentado na cadeira, na poltrona comigo, ele conversou, passou todas essas instruções para mim, falou para a primeira coisa que era para eu cuidar da mamãe. Falei, tá bom, pai. E assim foi. Ele era. Ô, Ana, eu queria encerrar esse nosso programa de hoje com uma imagem muito bonita, que é uma recordação quando eu fiz com você aquela entrevista nossa grande, a grandiosa entrevista, né? 3 horas de duração, né? Que a gente Cruzes. gravou, maravilhosa. Ana, naquela época, há 2 anos atrás, você me passou pelo WhatsApp, me mostrou uma foto belíssima do professor Hermínio, né? Eu queria encerrar o programa com essa imagem, porque é o professor Hermínio sentado no banco de um parque, É, absorto, como se a meditar ante a natureza, né? Olhando as árvores, contemplativo, né? Eu queria perguntar a você, porque parece que você quis tirar ele para ir para o parque, sua mamãe não gostou da ideia, mas você foi mesmo assim. não, mamãe disse assim, ele não vai. E Eu disse, aquela vai sim. fotografia foi sem ele perceber, não foi? Foi espontânea, Foi, né? não. Não, eu falei assim, papai, você quer ir no parque? Ele falou, não sei, não sei se eu devo. Eu falei, acho que você deve. Aí você vai encontrar com a espiritualidade, vai tomar água, vai ficar lá descansando um pouco, e eu vou correr. Na época eu corria. Eu falei assim, vamos para o parque. Mamãe disse, mas Ana Maria, você vai. Vou levar ele. Desci com ele no carro, né, na casa dele, lá em Caxambu. Eu botei ele já. Isso foi a última foto que eu tirei dele, né, 2013. Aí eu sentei ele lá, nós fomos andando, ele já bem velhinho foi andando, sentou no banco, naquele banco que está a foto. Eu lamento não ter trazido o livro, se você tivesse falado, eu tinha trazido, mas eu trago da outra vez. Mas, de qualquer forma, ele sentou lá no banco, botou a bengalinha do lado, como fazia sempre, e eu falei assim para. Quando eu cheguei, eu pedi para as moças do parque, a senhora do parque que cobra, né? As senhoras cuidam dele enquanto eu estaciono? Sim, claro. Aí eu cheguei, peguei, fui levando por ele, levando devagarinho. Ele pediu para tomar uma determinada água, eu peguei para ele. Aí sentei ele no banco, e falei, papai, ó, você fica aqui meditando, eu vou correr. Falei para ele assim, eu vou fazer uma corrida. Ele falou, tá bom. Eu dei uma volta no parque todinha correndo, passei atrás dele, que ele não me viu, atrás, vi que ele estava lá ainda meditando e tal, tranquilo. Dei outra volta, dei um parque, passei. Quando eu voltei, ele continuava lá meditando. Aí eu falei assim, eu não posso perder essa foto. E tirei uma foto dele de costas.
ele sentado no lugar onde a espiritualidade se encontrava com o Parque das Águas, né, aquelas águas maravilhosas de Caxambu, na frente dele umas árvores encantadoras, imensas, em frente àquela coisa da água do geyser, era ali que ele ficava. Eu tirei uma foto dele que ele nunca viu, eu nunca mostrei para ele, mas eu tenho aqui, ela está cravada aqui. Ana, essa imagem, o Hermínio, né, meditativo, contemplando a natureza, ela já é uma prece, né? É uma, Ah, sim, é uma oração, mas mesmo assim, minha amiga, eu vou pedir para você fazer a nossa prece final agora. Pode ser? pode ser, claro. Senhor, temos tanto que agradecer, tanta coisa para falar para o Senhor, que é desnecessário, porque o Senhor conhece os nossos corações. Então, aceite mais uma vez o nosso agradecimento, primeiro por esse encontro, segundo, por tudo que aconteceu com o papai, que o Senhor esteve lá presente, doutor Bezerra, os médicos, os assistentes, tudo, até os instrumentos necessários para que ele vivesse mais 7 anos, pelos quais nós somos eternamente gratos ao Senhor. Muito obrigado. Bem, pessoal, semana que vem, próxima terça, às 20 horas, estaremos aqui, eu e Ana Maria. Ana Maria, não preciso dizer, mas não tem como, né? Gratidão, muito obrigado. Uma beleza espiritual desses programas, particularmente esse programa de hoje, né? Eu vou combinar com a Ana Maria, a gente vai fazer uma surpresa aqui no próximo programa com relação a essa fala final da Ana Maria, né? Ana, fica com Deus, viu? E muita pesquisa aí no decorrer da semana para a gente estar aqui, né? A ponto de bala, afiadinho, trazendo essas belezas, né? Pessoal, tem cada passagem linda, tanto da obra como da vida de Hermínio, que a gente vai trazer aqui, né? Olha a carinha dela, olha o trabalho que ela tem, viu? São uma pesquisadora, o vírus da pesquisa feito pai. Porque Ana realmente e eu vou dizer aqui, Ana, eu fico, todo o pessoal que repercute, é emocionante, né? Os amigos que falam com Ana, pelo WhatsApp, comigo também, mas principalmente os amigos de Ana Maria, né? Todos vibrando em uníssono, né? É como uma grande egrégora que foi criada, né? E a gente sente não só a influência do mundo espiritual, mas o amor dos seus amigos chega em forma de vibração. Gratidão a todos eles, né? A todos eles. Gratidão a todos eles, a todas as pessoas que nos assistem, porque Que bom. Bem, Ana, um beijo. Até semana que vem, viu? E muito obrigada. gratidão, professor Hermínio, sua filha está cumprindo a missão, viu? Beijo na alma. Até semana que vem. Até semana que vem, Bruno, para todos os senhores também. Tchau.